O Sr. Ministro tem consciência que este orçamento teve alguns percalços, uma PEN que só tinha uma página, um apagão durante uma noite de uma parte do orçamento, enfim, finalmente temo-lo, e agora parece que o Sr. Ministro interveio já durante o dia de hoje acerca do desaparecimento de uma frase na lei do financiamento dos partidos, dizendo que ela não tinha consequências. Eu queria só manifestar a minha disposição para que, se o Governo quiser trazer uma errata do orçamento ou correções para esclarecer aquilo que pretende, nós naturalmente temos toda a disposição para apreciar essas correções dos erros que o Governo tenha feito. Queria perguntar-lhe ainda a respeito do aval que o Governo fez aprovar pela Assembleia da República dos 20 mil milhões de euros para o sistema financeiro. Ontem o Governo entregou-nos o projeto de portaria, que será publicado hoje ou amanhã, e ficou de nos dizer, coisa que ontem não tinha ou não tinha decidido, qual era o valor das comissões e do juro que fariam parte de um anexo dessa portaria. Queria que fizesse o favor de comunicar à Assembleia esses valores para nós podermos conhecer o conjunto desta operação. Não, continuo. Não, se precisar de alguns esclarecimentos, esteja à vontade. Dito isto, Sr. Ministro, eu queria concentrar-me na questão essencial que é a da evolução da política económica. Nós estamos a viver uma recessão internacional. Já não há dúvida nenhuma, não é possível ter nenhuma dúvida de que esta crise financeira é uma crise económica. Hoje, como sabe, de manhã, Gordon Brown reconheceu que o Reino Unido está em recessão. Os Estados Unidos estão em recessão. A Espanha está em recessão. A França está em recessão. A Itália está em recessão. E se olhamos para Portugal, uma economia das mais abertas da União Europeia, e se vemos o indicador coincidente da atividade económica do Banco de Portugal, verificamos que em junho nos dava um indicador de 0,4, em julho de 0,2, em agosto de 0 e em setembro de 0. Ou seja, qualquer que seja a projeção que o Governo queira fazer, os dados de facto sobre a economia real já nos dizem que estagnação já é a situação atual. E é por isso que este orçamento deve ser medido à luz da sua capacidade de responder às dificuldades dos portugueses. Eu queria voltar à questão do desemprego, porque é talvez a maior dessas dificuldades, junto, naturalmente, com o poder de compra e a perda, enfim, e o que tem acontecido nesta conjuntura de desigualdade, que, aliás, é muito clara. Os números da OCDE são esmagadores desse ponto de vista. Em Portugal, nós temos das maiores desigualdades dos países, dos 30 países que fazem parte da OCDE. Temos um nível de endividamento que tem crescido extraordinariamente e que é talvez o maior condicionante externo da nossa economia. Este ano, em 2008, 3 milhões de portugueses, trabalhadores e reformados, perderam poder de compra efetivo. Por isso mesmo, a política de salários, de pensões e de emprego é tão decisiva. O Sr. Ministro, nas suas intervenções até agora, ladeou a questão. E eu queria que se voltasse a concentrar sobre o problema. Porque veja o número que nos deu, Sr. Ministro. Disse-nos e insistiu, com a convicção que empresta sempre às suas intervenções, que este ano a média do desemprego, no final de 2008, a média anual, será 7,6. Mas depois disse-nos, triunfante, que no primeiro semestre foi 7,3. Sr. Ministro, por favor, acompanhe o raciocínio matemático. Se a média do ano é 7,6, mas no primeiro semestre foi 7,3, então no último semestre será 7,9. Portanto, nós passamos de 7,3 para 7,9, diz o Ministro. Não há discussão nenhuma sobre os números que o Ministro nos dá. E o que nos está a dizer é que quando começa a estagnação económica, indicador do Banco de Portugal, 0 de crescimento, o desemprego já está a disparar de 7,3 para 7,9, mas vai amainar no próximo ano, em que teremos maiores dificuldades económicas do que no ano de 2008. Não bate certo. Não bate certo. Eu sei que o desemprego tem um ligeiro desfazamento em relação ao crescimento. Na realidade, tem mais desfazamento quando há crescimento do que quando há estagnação. Porque quando há estagnação e recessão, o desemprego bate à porta muito depressa, como todos nós sabemos. E, portanto, o problema é que se o Governo não quer olhar para os números, nem sequer para as consequências dos seus próprios números, como é que vai tomar medidas?
E, portanto, o que aconteceu é que, se verificamos o que este Governo fez, foi reduzir a cobertura do subsídio de desemprego, reduzir o acesso do subsídio de desemprego aos mais jovens ou aos desempregados de longa duração, considerar inativos muitos dos desempregados para uma maquilhagem destas estatísticas e, portanto, não responde à questão da criação de emprego. O Sr. Ministro voltou a falar dos 150 mil postos de trabalho, mas, ó Sr. Ministro, o que estava no cartaz era recuperar 150 mil empregos. Eu não quero fazer uma discussão semântica consigo, porque não saímos daqui. O senhor diz que recuperar é só criar empregos, não é reduzir o desemprego. Bom, fique com a sua. Mas o único critério que se vai aplicar é que tenha acontecido o que tenha acontecido. Se tiver mais desemprego quando chegar ao fim da legislatura, fracassou. Não pode haver outro critério decente em relação às pessoas. Se o desemprego aumentou, quando a sua promessa era recuperar 150 mil postos de trabalho, fracassou. Se tiver diminuído o desemprego, então, naturalmente, houve um sucesso da política de emprego. E até agora isso não aconteceu, e a recessão e a falta de política de emprego neste orçamento leva ao risco do aumento do desemprego. Dito isto, eu queria voltar à questão das dificuldades que este orçamento coloca, para terminar esta primeira pergunta. O Fundo de Investimento de Arrendamento de Habitação é fulcral neste orçamento. E Sr. Ministro, eu devo dizer-lhe que nós, os portugueses, temos imenso azar. Não há nenhum orçamento que não tenha uma marosca. E esta marosca aqui chama-se Fundo de Investimento de Arrendamento Habitacional. Percebe-se exatamente o que se quer com isto. Quer-se limpar os balanços dos bancos de todo o crédito mal parado ou com dificuldades de cobrança. Quer-se reduzir, portanto, as provisões que os bancos têm que fazer e os custos que têm nessas operações. Quer-se criar, sob a lógica do mercado, Estado mínimo, dar ao mercado a possibilidade de regular aquilo em que o mercado fracassou. Porque não haver possibilidade de arrendamento é culpa das regras de mercado que impuseram que não haja arrendamento e, portanto, todas as pessoas são obrigadas a comprar casa a preços hipervalorizados, que é a realidade da compra do imobiliário em Portugal. E diz-nos agora o Governo, vamos então fazer com que as pessoas que têm dificuldades em pagar a casa entreguem a casa aos bancos, às sociedades financeiras, aos fundos, lhes paguem uma renda e depois, se quiserem, voltem a comprar a casa, que já era em grande parte deles, porque já tinham pago uma parte dos anos da compra desta casa. Perguntas concretas, Sr. Ministro, e eu esperava que nós pudéssemos ter hoje uma resposta categórica sobre estas questões. Pode haver ou não uma avaliação do valor da casa abaixo do valor pelo qual as pessoas contraíram o crédito? Ou, por outras palavras, pode haver ou não o caso de uma pessoa que, depois de entregar a casa e ficar a pagar renda ao banco, ainda tem uma dívida ao banco além da renda que está a pagar? Porque isso seria totalmente inaceitável. Segunda pergunta. As rendas vão ser 25% a 40% mais baratas do que a prestação. Mas, ó Sr. Ministro, eu ouvi a Caixa Geral de Depósitos e reparei, aliás, na enorme publicidade que hoje fez da Caixa aqui. Mas a Caixa não diz isso. A Caixa diz 20%. Não diz 25% a 40%. Não. Diz 20%. E, portanto, a minha pergunta é, as pessoas ficaram sem a casa que já tinham pago em parte. Pagam 20% menos. E como é que vão poder recomprar a casa e a que preço? Porque quando nos diz que a casa, que o valor que é considerado neste processamento é o valor de 2 avaliadores, bom, Sr. Ministro, vamos pôr os pés na terra. Nós sabemos o que são as avaliações. Não há nenhuma avaliação que esteja ao nível do valor de mercado da casa. Estão abaixo. Portanto, as casas vão ser entregues ao banco por menos valor do que aquilo que foi comprado, até porque o mercado agora está mais baixo, porque há uma depressão. E, portanto, nestas circunstâncias concretas, o que é preciso que nos explique é qual é o valor da recompra. Qual é o valor da recompra? Se ela é possível. E explique-me já agora, não baixando os juros, porque o Governo não quer atuar na única política que era decisiva a este respeito, que era baixar os juros, como é que as pessoas pagando 80% do que já estavam a pagar e tendo perdido tudo aquilo que pagaram antes, depois ainda vão conseguir comprar a casa? Isto é absolutamente impossível, como se compreende. E era sobre isto, em primeiro lugar, que queria a sua resposta. E ainda uma última questão. Sr. Ministro, eu quero acentuar que é a primeira vez na história fiscal portuguesa que há um produto financeiro que é totalmente isento de impostos. Isto nunca aconteceu em Portugal.
Nunca aconteceu em Portugal. Não haver um único imposto de nenhum tipo que incide sobre um produto financeiro. E se o Sr. Ministro fala em eficiência fiscal, de equidade fiscal, de rigor fiscal, Sr. Ministro, por favor, não repita isso. Porque agora nós passamos a ter no mercado financeiro em Portugal, para uma massa de casas das pessoas que têm dificuldades, uma gigantesca operação financeira que entrega aos bancos a tutela de um património que as pessoas já tinham pago em parte e que perdem totalmente e que não tem nenhum imposto, Não me desminta sobre isto. Não paga IRS, não paga IMT, não paga selo, não paga rigorosamente nada. Se o Sr. Ministro me quiser dizer um outro produto financeiro que tenha este tipo de vantagens, então, naturalmente, serei eu que estou errado. Se não, é o Governo que está errado.